Olá, caros alunos, bem-vindo à minha videoaula. Para quem não me conhece, meu nome é Sebastião Freire, sou enfermeiro, professor e gestor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre políticas de saúde no Brasil, um século de luta pelo direito à saúde. E aí, lembrando que esse material, esse vídeo eu vou estar disponibilizando ele no YouTube. E quem quiser também pode me solicitar por e-mail que eu tenho essa apresentação. Eu vou estar mandando para vocês, tá bom? Na verdade, esse é um resumo que eu fiz e que a gente vai discutir um pouquinho sobre políticas públicas de saúde no Brasil, um século pelo direito à saúde. Tá ok? Então nós vamos prosseguir. No período colonial, o Brasil era tomado por epidemias de febre amarela, cólera, varíola, malária, que levaram os portos, né, a entrarem em crise. Lógico, né, com várias doenças, né, não tem como os portos, a zona portuária, né, tá funcionando. O que era um problema, já que a economia do país se sustentava pela exportação do café, com a resistência de alguns países de importarem os produtos brasileiros, temendo essas epidemias, né, houve uma queda na produção agrícola. Pensando em epidemia, a gente hoje pode lembrar um pouquinho da epidemia do Covid, né, coronavírus, que na verdade é o vírus, que é um vírus que está matando muita gente hoje no Brasil e está quebrando a nossa economia. Isso foi só um adendo, tá, gente, para a aula. Nesse período, a saúde ela era privada para os ricos. Então, quem tinha dinheiro tinha saúde. Que eram os únicos com recursos financeiros, né, os ricos, para pagar os altos preços cobrados pelos médicos. Os pobres se contentavam com os serviços prestados pelas instituições filantrópicas, ou as famosas benzendeiras, aquelas mulheres que rezavam as pessoas, né? Que até existe ainda em alguns lugares as rezadeiras, as benzendeiras. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe já me levou para rezar, porque falaram que tava com a espinhela caída. Eu não sei nem o que é espinhela caída, mas assim, levava lá para benzer. Gente, cada um com a sua crença, religião. Se é pra... Minha mãe acreditava, me levou lá para rezar e pronto. E é isso, a gente não vai discutir sobre isso. Então, gente, isso daí na verdade é um resumo de um filme, né? Então, o filme Políticas Públicas de Saúde, ele relata, ele narra, né, que com o advento da República, Rodrigues Alves, o então presidente, ele nomeou Oswaldo Cruz como diretor de Departamento Nacional de Saúde Pública. Oswaldo Cruz criou o controle epidemiológico e liderou a reforma sanitária brasileira, instituindo a vacina contra a varíola como medida obrigatória. Essa medida não foi aceita pela população da cidade do Rio de Janeiro, que se manifestou organizando a revolta da vacina. Isso aí, gente. A galera tava contra, né? Porque imagina, você faz uma vacina, você diz que é obrigado. Mas ninguém diz para que serve, não. Tipo, tem que vacinar. Não é assim. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que dizer para que serve, né? Se a gente vai entubar um paciente, olha, a gente vai te entubar porque você vai precisar ficar sobre ventilação mecânica, a gente vai te dar um medicamento para você dormir. Ou seja, resumindo, a gente precisa dizer o que a gente faz, principalmente a gente quanto enfermeiro, né? Enfermeiro, técnico de enfermagem, profissional de saúde. Todo procedimento que a gente vai fazer com qualquer paciente, a gente tem que dizer qual é o procedimento, o que vai acontecer. Não é chegar lá e fazer um procedimento e ponto. A gente está lidando com vidas, então é sempre muito importante chegar, se identificar e dizer qual é o tipo de procedimento. Mas vamos prosseguir. Com o advento do capitalismo no Brasil, começaram os primeiros movimentos de industrialização do país e cresce o número de imigrantes, que traziam consigo a experiência do modelo industrial que já era muito forte na Europa. A saúde ainda era precária no país, principalmente no que se dizia respeito à parcela da população sem recurso financeiro, sem dinheiro. Vários movimentos de greve dos operários, principalmente na cidade de São Paulo, em busca de melhores condições de trabalho, de acesso à saúde, resultaram na consolidação da Lei Eloy Chagas, de 1923. Essa lei é super importante. Por quê? Essa lei, ela criava e regulamentava as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs,
que garantia assistência médica para os trabalhadores. Essa lei ela é um marco para a criação da Previdência Social no Brasil. É isso aí, gente. Em 1930, Getúlio Vargas assume a presidência da República e provoca algumas mudanças no quadro sociopolítico brasileiro. Dentro delas acontece a descentralização da política café com leite no eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, além da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, a consolidação da lei trabalhista, isso mesmo, gente, a CLT, em 1939, que estipulam carga horária fixa para os trabalhadores, salários mínimos e assegurar o direito à previdência. Em 1932, São Paulo resiste à Constituição de 30 e a elite paulista perde dinheiro. Getúlio Vargas, vendo a quantidade de dinheiro acumulado pelas CAPES, e resolve centralizá-lo, instaurando em 1933 os Institutos de Aposentadorias e Pensões, o IAPS. A partir de agora, o Estado iria gerir os recursos dos CAPES por meio dos IAPs, que estenderia os direitos dos trabalhadores e uniformiza as estruturas de saúde. Em 1945, Getúlio Vargas é deposto e Dutra assume o poder. Acontecem avanços significativos na saúde. O modelo de saúde nacional sofre influência do modelo americano, que iria contra o método médico-assistencialista. A saúde no Brasil agora recebe investimento direto do governo e conta com hospitais grandes, modelos bem equipados, além de diversas especialidades médicas. Em 1953 é criado o Ministério da Saúde. Na década de 60, 1960, Brasília é criada e o governo brasileiro investe para trazer fábricas automobilísticas, cresce a industrialização. Acontece nesse período a expansão da medicina de lucro, onde empresas médicas prestam serviços médicos prestados para os hospitais próprios. Em 1964, quando Jânio Quadros assume a Previdência da República, ele tenta a reforma da saúde, mas os militares tomam o poder e, com o golpe militar, instaura-se a ditadura. Em 1967, acontece a unificação de todos os APS e a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Ficava a cargo do INPS assegurar a previdência social a todos os trabalhadores urbanos e rurais, assim como garantir acesso à saúde no que diz respeito à prática da medicina curativa. As medidas de prevenção, assim como o controle epidemiológico, era de responsabilidade do Ministério da Saúde. Durante o regime militar, acontecem altos investimentos nos hospitais privados, uma vez que, com o INPS, atendia a todos os trabalhadores do país. O serviço de saúde sozinho não seria capaz de atender a esse público. Cria-se o Instituto Nacional de Atenção de Medicina da Previdência Social, o INPS. Com a crise financeira mundial, o sistema capitalista ele entra em colapso. Cresce o número de manifestações em prol do direito à liberdade de expressão e à melhor qualidade de vida no Brasil. Dentre eles, as revoluções sanitárias, que aconteceu em 1880, que reivindicava saúde para todos, não apenas para trabalhadores com carteira assinada, e o movimento Direta Já, que aconteceu em 1985, que culminou com a eleição de Tancredo Neves, marcando o fim do regime militar. Surge nesse período os conselhos populares, querendo ter voz nos serviços já conquistados e nas políticas de saúde. Em 1986, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que lutava,
pela criação de um sistema único de saúde, igualitário, com controle popular. Nessa conferência foi aprovada a Constituinte, o Sistema Único de Saúde, que na verdade, gente, é o nosso SUS. Na Constituição de 1988, o SUS ele nasce como os princípios de universalidade, integralidade, equidade com participação popular. Em 1990 é implantado a Lei 8080, que estabeleceu recursos destinados ao SUS. Essa lei é super importante, ela sempre cai em concurso, então, gente, guardem essa lei 8080, ela é super importante. Em 1996, as normas de operação básica, as NOBs, do SUS, ela regulamenta e lançado o Programa de Saúde da Família, o PSE, e o Programa de Agentes Comunitário, os PACs. Em seguida foi permitida a transferência de gestão de serviços públicos de saúde para instituições privadas sem fins lucrativos, que são as famosas OS. Acontece a reforma previdenciária, mas o SUS não é afetado, pois não depende mais da Previdência Social para se manter. Em 2006, o SUS ele é disponível para todos igualmente, com uma política social pública, popular e democrática. A Constituição de 88 foi aprovada, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. É apresentada na seção 2 como pontos básicos, as necessidades individuais, coletivas, são consideradas de interesse público e o atendimento um dever do Estado, assistência médica, sanitária integral, passa a ter caráter universal, destina-se a assegurar a todos acesso aos serviços. Estes serviços devem ser hierarquizados segundo o parâmetro técnico de sua gestão. Deve ser descentralizado. Estabelece ainda que o custeio do sistema deverá ser essencialmente recursos governamentais da União, do Estado e do município, e as ações governamentais subsidiadas a órgãos colegiados oficiais, os conselhos de saúde com representações paritárias entre os usuários e prestadores de serviço. A criação do SUS, A criação do Sistema Único de Saúde se deu através da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Primeira Lei Orgânica do SUS detalha os objetivos e atribuições, os princípios e diretrizes, a organização, direção, gestão, competência, atribuição de cada nível, Nível, a gente tem várias esferas, níveis federais, estaduais e municipais, participação complementar do sistema privado, recursos humanos, financeiros, gestão financeira, planejamento e orçamento. Logo em seguida, a Lei 8142, de 28 de dezembro de 90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Instituiu os conselhos de saúde, confere legitimidade aos órgãos de representações do governo estaduais, o CONAS, que seria o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e municipais, que é o CONASEMES, que seria o Conselho Nacional de Secretário Municipal de Saúde. Finalmente estava criado aí o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde, mas novas lutas e aprimoramentos ainda seriam necessários. A criação da Comissão Intergestores, a tripartite. Criada a Comissão de Intergestores tripartite, com a representação de Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, e de primeira norma nacional básica do SUS. Além da Comissão de Intergestores bipartite, para acompanhamento da implementação, operacionalização da implantação do recém-criado SUS. As duas comissões, a tripartite e a bipartite, ainda
atuantes tiveram um papel importante para o fortalecimento de ideia de gestão colegiada do SUS, compartilhada entre vários níveis de governo. Norma Operacional Básica do SUS. A edição da NOB, dessa Norma Operacional 96, ela representou a aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção. Para isso, ela acelera a descentralização de recursos federal em direção aos estados, os municípios, consolidando a tendência à autonomia na gestão das esferas, descentralização, criando incentivo explícito às mudanças, na lógica assistencial, rompendo com o produtivismo, pagamento por produção de serviço como o INPS, usava para comprar serviço de setores privados, implementando incentivos aos programas dirigidos à população mais carente, como os programas de agentes comunitários, o PACS, e as práticas fundadas na nova lógica assistencial, como o Programa de Saúde da Família, ou conhecido também como o PSF. As principais... Só um instantinho, gente, preciso beber água. Respirar é importante também. As principais inovações da NOB 96 foram: a concepção ampliada de saúde considera a concepção determinada pela Constituição, engloba promoção, prevenção em condições sanitárias, ambientais, empregos e moradia, o fortalecimento das instâncias colegiadas, da gestão pactuada e descentralizada, consagrada na prática com as comissões intergestoras e conselhos de saúde, as transferências de fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, direto para os fundos municipais de saúde, regulamentado pela NOB SUS 96, com base na população e com base no valor per capita previamente fixado. Novos mecanismos de classificação determinam os estágios de habilitação para a gestão, no qual os municípios são classificados em duas condições: gestão plena pela atenção básica e gestão plena pela assistência ao sistema. Na gestão plena da atenção básica, os recursos são transferidos de acordo com o procedimento correspondente ao PAB, o piso de atenção básica. A atenção ambulatorial especializada e a atenção hospitalar continuam financiadas pelo Sistema de Informação Ambulatorial, que é o CIA-SUS, e pelo Sistema de Informação Hospitalar, que é o CIAG-SUS. No caso dos municípios, em gestão plena e sistema, a totalidade de recursos é transferida automaticamente. Em 2006, a NOB ela é editada, a Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NOAS, cuja a ênfase maior no processo da regionalização do SUS a partir de uma avaliação de que a municipalização da gestão era o sistema de saúde regulamentado e consolidada pelas normas operacionais. Estava sendo insuficiente para a configuração do sistema de saúde, por não permitir uma definição mais clara dos mecanismos regionais de organização da prestação de serviço. Como veremos adiante, a questão do Pacto pela Vida, que tem a sua grande força exatamente em um novo ordenamento do processo regional do SUS. Então, como dizemos anteriormente, outras linhas do tempo poderiam ter sido construídas, como, por exemplo, o atual SUS tem uma vertente importante na sua Constituição, que é aquela constituída pelas políticas de combate às grandes endemias, que inauguraram a genealogia das políticas de saúde no Brasil, ainda no século XIX. Um bom exemplo disso foi a polêmica campanha contra a febre amarela, conduzida por Oswaldo Cruz naquele século, com armas próprias da saúde pública, em particular o uso da epidemiologia e medidas mais amplas de saneamento, vacina e educação sanitária.
muito menos do que assistência médica propriamente dita. Seria possível, portanto, construir outras linhas do tempo, nas quais as questões da assistência médica propriamente dita teria menos importância. Na verdade, o SUS pode ser visto como um desagradouro tanto de uma linha de tempo que enfatizava a dimensão assistencial, como a que está sendo apresentada nesse texto, né? Como de uma linha de tempo que contaria a história das vigilâncias epidemiológicas e sanitárias, suas contribuições para que hoje denominamos de vigilância em saúde. Sabemos que essas duas vertentes do SUS ainda permanecem como água e óleo, ou seja, não se consegue realmente misturar-se para produzir a integralidade do cuidado. Entre as muitas expectativas colocadas na estratégia de saúde da família, uma delas é que consigamos um experimento desta tão desejada mistura, né? Para finalizar nessa parte, né, e compartilhar com vocês o orgulho dos avanços do SUS nesses 30 anos, né, gente, de criação, nada melhor do que um balanço feito por Nelson Gonçalves, né, dos Santos, militante histórico do movimento sanitário brasileiro. Em 2008, o SUS transformou-se no maior projeto público de inclusão social em menos de 2 décadas. Mais de 100 milhões de pessoas atendidas por agentes comunitários de saúde em 95% dos municípios, 87 milhões de atendimentos por equipe de saúde, 2,7 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 610 milhões de consulta, 10,8 milhões de internações, 222 milhões de atendimento odontológico, 403 milhões de exames laboratoriais, 2,1 milhões de partos, 13,4 milhões de ultrassonografias, tomografias, ressonância, 55 milhões de sessões de fisioterapia, 23 milhões de ações de vigilância sanitárias, 150 milhões de vacina, 12 mil transplantes, 3,1 milhões de cirurgias, 215 mil cirurgias cardíacas, 9 milhões de sessões de radioquimioterapia, 9,7 milhões de sessões de hemodiálise e controle mais avançado da AIDS no terceiro mundo. São números impressionantes para a população atual. Em marcante contraste, né, com a proximidade, aproximadamente metade da população excluída antes dos anos 80, né, mas não que seja pequena, frações atendidas eventualmente pela caridade das casas, das Santas Casas, né? Esses avanços foram possíveis graças à profunda descentralização e competência, com ênfase na municipalização e com a criação do funcionamento das comissões intergestores, a tripartite nacional e a bipartite estadual, dos fundos de saúde, com repasses fundo a fundo, com a extinção do INPS, unificando a direção em cada esfera de governo, com a criação e funcionamento dos conselhos de saúde, fundamentalmente com o belo contágio e influência de valores éticos e sociais da política pública do SUS perante a população usuária, os trabalhadores de saúde, os gestores públicos e os conselhos de saúde, levando a grandes expectativas de alcançar os direitos sociais decorrentes da força de expressão social. Santos 2007. Os impasses, né, e dificuldades do SUS. A gente tem vários, né? Apesar de seus inegáveis avanços, né, como atestam os números citados anteriormente, a construção do SUS a gente encontra vários entraves, entre os quais destacamos, para os propósitos de presente texto, apenas 2, até porque, com certeza, impactam diretamente no trabalho como membro de uma equipe de saúde da família, o subfinanciamento e a insuficiência da gestão local do SUS, né, gente?
Então, o subfinanciamento, isso é, os recursos destinados à operacionalização e financiamento do SUS ficam muito aquém das suas necessidades. Para Nelson Rodrigues dos Santos, a atualização do financiamento federal, segundo a variação nominal do PIB, não vem sequer acompanhando o crescimento populacional, a inflação na saúde e a incorporação das tecnologias. Mantém o financiamento público anual per capita abaixo do investimento no Uruguai, Argentina, Chile e Costa Rica, por volta de 15 vezes menor que a média praticada no Canadá, nos países europeus, Austrália e outros. Também é fundamental ter presente que a indicação de 30% do orçamento da Seguridade Social para a saúde, como está prevista nas disposições constitucionais transitórias na DCT da Constituição, era o mínimo para iniciar a implementação do SUS como universalidade, integralidade e igualdade. Se tivesse sido implantada tal medida, hoje haveria 106 bilhões para financiamento do sistema e não 4,8 bilhões aprovados para o orçamento federal. Isso foi em 2008. Acho que já deve ter mudado. Com certeza mudou. O financiamento do SUS ele é marcadamente insuficiente, a ponto de impedir não somente a implementação progressiva e incremental do sistema, como principalmente de avanço na reconstituição do modelo e procedimentos de gestão em função do cumprimento dos princípios constitucionais. Para quem trabalha na estratégia de saúde da família, tal insuficiência é assistida principalmente quando há necessidade de acessar outros níveis maiores de complexidade do sistema, cuja oferta parece sempre aquém da demanda. Por outro lado, o autor destaca que houve também a opção dos governos pela participação do orçamento federal no financiamento indireto das empresas privadas de planos e seguros de saúde por meio de dedução do IR, Imposto de Renda, ou do cofinanciamento de planos privados dos servidores públicos, incluindo as estatais, da não ressarcimento do SUS pelas empresas de atendimento aos seus afiliados, pelas isenções tributárias e outros, que totalizada mais de 20% do faturamento do conjunto dessas empresas. A insuficiência da gestão do local SUS. A gestão municipal do recurso SUS vem funcionando apenas em parte, sem considerar que os recursos para o SUS são insuficientes. A gestão municipal é idealizada pelo projeto da Reforma Sanitária Brasileira como mais eficaz, porque estaria mais próxima dos cidadãos e mais acessível ao acesso aos seus anseios. O SUS denomina como gestão local conjunto de atividades desenvolvida pelos gestores municipais, visando a operacionalização na prática em seus contextos sociopolítico institucional, regulares das grandes diretrizes políticas do Sistema Único de Saúde. Pesquisadores do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo realizaram recente pesquisa em 20 pequenos municípios de duas regiões de saúde próximas a São Paulo. Por serem municípios pequenos, estes funcionaram como um verdadeiro laboratório de observação reais das condições de operacionalização em muitos municípios brasileiros, já que mais de 80% dos municípios do país têm menos de 20% de habitantes. Veja aqui alguns dados sobre a operacionalização real do SUS mostrado pelo estudo Cílio e et al. A baixa resolutividade da rede básica de serviço montada no país desde a década de 80, mais acelerada
nos anos 90, fruto de uma gestão de cuidado desqualificada, em particular pela realização de uma clínica degradada pela baixa capacidade de construção de vínculo e produção de autonomia do usuário. Tem sido grande dificuldade de produção de alternativas de cuidado no modelo biomédico e sua poderosa articulação com o complexo médico-industrial, acelerado processos de incorporação de tecnologia. Isso tem resultado em encaminhamentos desnecessários, excessivos e alimenta as filas de espera em todos os serviços de média e alta complexidade, além de resultar na fragmentação do cuidado prestado à repetição desnecessária de meios de complementares de diagnóstico e terapeutas, numa perigosa poliprescrições de medicamentosas, na confusão e isolamento de doentes e, inclusive, na perda de motivação para o tratamento por parte dos clínicos das redes básicas. E aí a gente fica bem clássica, né, gente? A questão do CISREG, né? A atenção básica que a gente está falando aqui, ela faz muito diagnóstico, mas o que acontece? A gente faz diagnóstico e a gente às vezes precisa de especialista, a gente encaminha o paciente, só que a gente às vezes tem o CISREG, que é um gargalo, né? Que a gente não consegue passar, ele para aí. Saiba mais, né? O modelo biomédico, o modelo da biomedicina, né, é construído a partir da forte ênfase à valorização da materialização da anatomia fisiológica do corpo humano e a possibilidade de se produzir conhecimentos objetivos sobre seu funcionamento normal, suas disfunções, o que permitiria intervenções para a volta à normalidade. Esse seria o papel principal da medicina. Metaforicamente, podemos dizer que o corpo é pensado como uma máquina. É inegável que a medicina tecnológica, mesmo operando como tal modelo reducionista, tem contribuído para uma formidável melhoria nos indicadores de saúde, inclusive para o aumento da perspectiva de vida. No entanto, hoje temos a compreensão de que é necessário operar com uma combinação mais complexa de saberes, enriquecidas por outras contribuições, além da biomedicina. A gente tem a psicanálise, a gente tem a psicologia, a ciência humana, saberes populares e etc. Se quisermos ampliar no sentido de produzir um cuidado mais integral. Os modelos assistenciais e, consequentemente, modos de organização do processo de trabalho adotado na rede básica de saúde têm resultados quase sempre poucas flexibilidade de atendimento das necessidades das pessoas, dificuldade de acesso aos serviços em seus momentos, né, de maior necessidade, fazendo aumentar a demanda desordenada pelos serviços de urgência e emergência. Deficiência na formação dos profissionais de saúde, né, ainda muito centrada em práticas curativas e hospitalares com competência, dificuldade de desenvolvimento de práticas mais integrais, mais resolutiva de cuidado, incluindo a capacidade de trabalhar em equipe, implementação de atividades. A gente tem aqui também as deficiências na gestão dos sistemas loco-regional de saúde, que traduz em baixa capacidade de fazer uma adequada regulação de acesso aos serviços de saúde, voltado para o seu uso mais racional e produtivo, baixíssima ou quase nula capacidade de gestão do trabalho médico, em particular, avaliação e acompanhamento da produtividade, qualidade do trabalho e resolutividade destaque, resolutividade destes profissionais, baixa capacidade de planejamento e programação de serviços a partir de indicadores epidemiológicos, estabelecimento de prioridades para alocação de recursos, pouca ou nenhuma prática de priorização de gestão de casos em situação de voltada à vulnerabilidade dos pacientes, com o objetivo de garantir o uso múltiplo de recursos necessários para cuidado de forma mais radical e integrada. O forte protagonismo, né, dos usuários que ainda fazem
uma clara valorização do consumo de serviço médico hospitalar, a garantia de acesso ao atendimento mais rápido em serviço de urgência e emergência e a busca por segurança e satisfação na utilização de tecnologias consideradas mais potentes, em particular a utilização de fármacos, a reutilização de exames sofisticados, o acesso a especialistas, né? Tais percepções seriam componentes importantes na explicação da demanda sem fim como atendimento médico que desqualificaria todo o parâmetro da programação de planejamento de serviços de saúde. Todas essas explicações que foram dadas aqui, né, talvez pudéssemos ser dispostas na forma de uma complexa rede causal, que mesmo tendo seus nós críticos, né, acabam todas de uma forma ou de outra contribuindo para a formação de filas, demora no acesso, a longas esperas, essas últimas instâncias reforçando a reconhecida insuficiência de recursos necessários para o atendimento às necessidades das pessoas. Santos, em 2007, ele aponta para problemas parecidos. Observe, a atenção básica ela se expande às maiorias pobres da população, mas na média nacional estabelece na baixa qualidade e resolutividade. Não consegue constituir-se na porta de entrada preferencial do sistema, nem reúne potência transformadora na estruturação do novo modelo de atenção, preconizado pelos princípios institucionais. Os serviços assistenciais de média e alta complexidade, cada vez mais congestionados, reprimem as ofertas e demandas, repressões e regras iatrogênicas e frequentemente letal. Os gestores municipais complementam valores defasados da tabela do SUS na tentativa de avaliar a expressão de demanda nos serviços de saúde assistencial da média e alta complexidade. Com o enorme crescimento das empresas de planos privados e, consequentemente, agressivamente de captação de clientela, as camadas médias da sociedade, incluindo os servidores públicos, justificaram e reforçaram a sua opção pelos planos privados da saúde. As diretrizes da integralidade e equidade pouco ou nada avançam. A judicialização do acesso a procedimentos assistenciais de média e alto custo às camadas médias e média alta da população afundam-se a inequidade e fragmentação do sistema. O modelo público de atenção à saúde vai se estabelecendo em pobre e focalizando aos 80% pobre da população, em complementar e menos pobre aos 20% compradores dos planos de saúde. Saiba mais, entenda-se como judicialização do acesso e utilização de ações judiciais amparada no princípio constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado, para garantir acesso a medicamentos, procedimento de alto custo, apesar de ser, em princípio, na realização de um procedimento, de um preceito constitucional. Vários gestores e autores apontam para distorção proveniente da articulação entre os interesses da indústria de medicamentos e equipamentos. Alguns médicos fariam a justificativa de suas indicações, sem critérios técnicos bem definidos. Outro problema apontado é que os estratos mais pobres da população, como menos acesso a um advogado, acabam tendo preteridos em relação àqueles com as melhores condições econômicas, resultando na iniquidade apontada pelo autor. O autor continua ao afirmar que, ao lado a lado inestimável avanço da inclusão com a expansão dos serviços públicos,
atendendo às necessidades e direitos da população. Permanece ainda inaceitável percentual de ações e serviços inevitável e desnecessário, bem como de tempo de espera para procedimento mais sofisticado, geradores de profundos sofrimentos, com agravamentos de doenças e até mesmo morte. Só de hipertenso temos em torno de 13 milhões de hipertensos, de diabético, 4, milhões de espera de agravamentos com insuficiência renal, doenças vasculares e outras. Mais de 90 mil portadores de câncer sem acesso oportuno à radioterapia, 25% dos portadores de tuberculose, hanseníanos e de malária sem acesso oportuno ao sistema. Incidências anuais de 20 mil casos de câncer ginecológico, 33 mil casos novos de HIV, entre dezenas de exemplos de repressões de demandas. Santos ainda aponta que gestores municipais e estaduais do SUS, os trabalhadores de saúde e prestadores de saúde, encontram-se no sufoco e angústia de atender os sofrimentos e urgências de hoje e de ontem, obrigados a reprimir demanda, sabendo penosamente que ações preventivas e de diagnóstico precoces impediriam o surgimento da maior parte dos casos graves de urgência, mas obrigados a priorizar os casos de maiores sofrimentos e urgência devido à insuficiência do recurso. Recurso, para quem não sabe, é dinheiro. A reprodução do complexo médico-industrial, os casos corporativismo, antissociais e até de prevaricações e corrupções encontra-se no terreno fértil nesse sufoco. Esse contexto extremamente advento e desgastante não justifica, contudo, a passividade e a conivência com irresponsabilidades sanitárias perante os princípios e diretrizes constitucionais na gestão descentralizada do SUS, nem no nível central, a modo de financiar, institucionalizar a política pública como base no direito à igualdade, à vida e ainda marginal. Há muito cuidado e dedicação devem ser tomados para que as imprescindíveis inovações de gestão permaneçam vinculadas à visão e compromisso de futuro e de sociedade pautada por seu direito. Problemas e impasses, né, gente? Na breve linha do tempo que vimos anteriormente, muitas iniciativas foram tomadas para a implementação do SUS, né, a partir de 1990, com forte ênfase na descentralização e municipalização das ações de saúde. Esse processo de descentralização ampliou o contato de gestores e profissionais de saúde com a realidade social, políticas e administrativa do país. Evidenciaram-se com maior clareza as diferenças regionais, tornando mais complexa a organização de rede de serviços que atentam às diferentes necessidades dos brasileiros. Em princípios, a responsabilidade pela gestão do SUS é dos 3 níveis de governo, as normas operacionais que vinham regulamentando as relações e responsabilidades dos diferentes níveis até 2006, momento em que se instituiu o Pacto pela Saúde, com um conjunto de reformas nas relações institucionais e fortalecimento da gestão do SUS. O pacto ele induziu a mudança nas relações entre entes federais, inclusive no mecanismo de financiamento, significando, portanto, um esforço de atualização e aprimoramento do SUS. Para a adesão dos gestores ao pacto, é assinado um termo de compromisso, onde se estabelece compromissos entre gestores de 3 dimensões: pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e de gestão. No Pacto pela Vida,
são firmados compromissos em torno das medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. A partir dele, define-se prioridades e metas a serem avançadas nos municípios, regiões, estados e país. Atualmente são 6 as prioridades em vigência. São saúde do idoso, controle do câncer do colo uterino e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e epidemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. O Pacto em Defesa do SUS ele firma-se em torno de ações que contribuem para aproximar a sociedade brasileira do SUS, seguindo as seguintes diretrizes: a repolitização da saúde como movimento de retoma à reforma sanitária brasileira, atualizando as discussões em torno dos desafios atuais do SUS, promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão de saúde como um direito, garantia de financiamento de acordo com a necessidade do sistema. Na dimensão do Pacto da Gestão são abordadas as seguintes: a regionalização, a qualificação do processo de descentralização, ações de planejamento e programações e mudança no financiamento. E aqui um saiba mais. Deixa eu beber uma água que eu já estou com sede. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Tem bastante conceito e muitas datas históricas. Eu vou lembrando que eu vou compartilhar ela toda lá no meu... Vou postar essa aula lá no YouTube. E vocês podem me pedir por e-mail que eu passo tudinho, tá bom, gente? Porque a proposta é compartilhar mesmo conhecimento. Então vamos aqui dar continuidade à nossa aula, tá? Não dorme não, fica acordado aí, a aula tá bem legal. As mudanças se dão com a intenção de fortalecer os processos de cooperação e solidariedade entre os entes federados, União, Estado e município, e reafirmam os princípios constitucionais do SUS. As inovações estão presentes na ênfase dada às pactuações regionais celebradas e gerenciadas nos colegiados regionais de saúde, na medida que se toma a regionalização com o eixo estruturante de organização das redes de atenção à saúde, que possibilite a atenção integral ao usuário. São melhores definidas responsabilidades sanitárias nos 3 níveis de governo da implementação política, estratégia como a regulação, a educação na saúde, gestão do trabalho, participação e controle social, entre outras. No financiamento, os repasses de recursos federais antes feitos por programas específicos passa a ser realizado em 5 blocos: atenção básica, atenção média, atenção de alta complexibilidade, vigilância à saúde, assistência médico, assistência farmacêutica, gestão do SUS, garantindo maior adequação às realidades locais. Na adesão ao pacto, os gestores eles assinam um conjunto de termos de compromisso onde constam nos eixos prioritários as metas a serem atingidas anualmente ou binualmente. Existe um sistema informatizado de monitoramento chamado de CIS-Pacto, que contém indicadores e metas atingidas do ano anterior e pactuada para o ano seguinte. São em torno de 40 indicadores, gente, tais como coeficiente de mortalidade infantil, cobertura do programa Saúde da Família, proporção de internações por complicações de diabetes,
proporções de 7 consultas ou mais de pré-natal, cobertura da primeira consulta odontológica programada, entre outros indicadores. É, Este é mais um esforço para se traduzir, né, na prática as grandes diretrizes do SUS construída ao longo de muitos anos. Sem a atuação concreta, né, dos gestores municipais, do controle social e principalmente do aperfeiçoamento do trabalho de cada equipe, o SUS permanecerá no papel, sem ter, é, sem ter realmente sem ser realmente transformador no cuidado aos brasileiros. Este é um desafio ao pensar no SUS como política, não uma abstração, mas um conjunto de ações concretas capazes de transformar para melhorar as vidas das pessoas. Espero que após a leitura desta unidade, gostaríamos que você, né, no caso, quem está aí do outro lado, você aluno, pudesse refletir em profunda sobre o que está ao seu alcance e da sua equipe com a qual você trabalha para a concretização dos princípios da integralidade, equidade e qualidade estabelecida pelo SUS. O SUS ele depende da atuação concreta de milhares de trabalhadores das estratégias de saúde da família, espalhada por todo o país, para que suas possibilidades de defesa da saúde, tornando-se realidade para milhões de brasileiros e brasileiras. No final da apresentação tem várias referências bibliográficas. A gente sabe que a jornada histórica do nosso país para a conquista de um sistema único de saúde perdurou por mais de um século, né? Vários foram os eventos que nos permitiram chegar até aqui. O SUS ainda está longe de ser o que todos idealizam, mas, sem dúvida, alguma dentre as políticas públicas que existem em nosso país é uma das poucas que saíram do papel. Claro que a realidade mostra que grandes filas em hospitais, desvios de dinheiro público, morosidade nos serviços que depende diretamente dos funcionários públicos, mas não podemos nos deixar entristecer. O que ainda falta, né, de melhoria do SUS depende diretamente de nós, cidadãos, então acho que a participação popular ela é super importante. Devemos lembrar que vivemos em um país livre e democrático, então vamos fazer valer a nossa democracia, né, gente? Se nos lembrarmos de que o SUS, ao contrário do INAMPS, é descentralizado, podemos sim cobrar desses candidatos propostas que visem melhoria do sistema. Lembrando, gente, que esse ano é um ano eleitoral, então vamos brigar para que a gente tenha uma saúde pública de qualidade, que a gente tenha um SUS digno, onde todos tenham direito. A mudança está em nós, enquanto administradores do SUS, porque vivemos numa democracia. O SUS ele nasceu de movimentos sociais sérios, que viram a necessidade de uma mudança. E se eles conseguiram, né, gente, por que nós não podemos conseguir também? É mais fácil depositarmos nos políticos a culpa pelas falhas do sistema do que nos implicarmos diretamente no processo. Eu quero agradecer. Eu espero que essa aula tenha contribuído muito, né? Porque falar de política é sempre muito tenso, né? E aí a gente aí mostrou várias datas, né? Datas importantes, essas datas caem em concurso. A gente falou um pouquinho sobre a Lei 80 e a Lei 8142, que são leis super importantes para a gente entender a questão da criação do SUS, a questão da participação popular. A proposta, essa é a minha primeira videoaula,
Eu peço desculpas aí a alguns erros meus, algumas falhas. Eu estou aprendendo a usar esse mecanismo que eu tô aqui trancado no meu quarto, mas eu acho super importante compartilhar isso. Eu vou repetir que essa aula de hoje eu vou disponibilizar ela no YouTube, no meu canal. Eu tenho um canal lá no YouTube, eu vou disponibilizar o link. E quem quiser também eu posso mandar por e-mail, tá, gente? Eu tenho essa aula toda pronta que eu acabei de dar aqui para vocês. Eu posso mandar a apresentação. Eu tenho vários materiais de concursos, eu tenho portarias, cadernos, artigos. Eu acho que a proposta de fazer uma aula virtual é tentar ficar mais próximo do aluno. Eu sei que a gente está num momento muito difícil, a gente está num momento de pandemia, um momento onde as pessoas estão se isolando. Então, acho que o melhor recurso, o recurso mais seguro, é o recurso da videoaula. Não que ela não existe, ela sempre existiu, mas a gente sabe que ela requer disciplina. Então, eu para fazer essa videoaula aqui, eu tive que me trancar no meu quarto, eu tô aqui fechado, eu tive que, na verdade, trabalhar a questão do áudio, então eu tive que fechar minha janela. Eu tô aqui com duas luzes em cima de mim para me iluminar bem, para que seja uma aula bem agradável. Foi muito prazeroso. É, estar aqui de frente para a câmera, tá passando o que eu sei para vocês. Eu confesso que eu adoraria estar dentro de sala de aula. Eu queria estar vendo os meus alunos, eu queria fazer aquela chamada, eu queria interagir, mas a única forma de interação que eu tenho nesse momento é essa, é a internet, é a videoaula. Então eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Sebastião, eu sou enfermeiro, professor e gestor. Atualmente trabalho na Prefeitura do Rio, tá? Tenho 13 anos de formado, sempre trabalhei com amo saúde pública, amo dar aula, amo compartilhar o que eu sei, porque eu acho que a gente tem que compartilhar o que a gente sabe mesmo. E aí, gente, é isso. Muito obrigado. Eu vou encerrar essa videoaula e eu espero o feedback de vocês, eu espero que vocês aqui embaixo, vários comentários, eu quero que vocês coloquem o que vocês acharam de bom, de ruim. Vou compartilhar a aula, não tem problema em compartilhar as minhas aulas. Vou preparar uma próxima aula, tá? Então vocês fiquem ligados no meu canal, que eu vou procurar pelo menos uma vez por semana disponibilizar as minhas aulas, tá? Porque eu sei que vocês estão em casa ansiosos, que vocês querem estudar, que vocês são os meus alunos, vocês são os melhores, porque alunos de professor Sebastião, eles são os melhores. Eu fico muito feliz porque eu visto a camisa da saúde pública e eu fiquei sabendo que muitos alunos meus passaram no concurso da Prefeitura do Rio e muitos estão trabalhando nas unidades de saúde e é isso, assim, a gente fica muito contente quando a gente vê um aluno da gente que passa num concurso, que se dedica, que vai trabalhar na atenção primária, na atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, é aquele local onde o paciente, né, ele tem aquele primeiro atendimento, é onde tem aquela primeira escuta, é onde ele é acolhido, é onde acontece 80% da resolutividade. O que é isso? Ele vai lá, ele vai ser atendido, ele vai ser acolhido, e aí alguém vai ouvir, ele é um agente comunitário, é um médico, é um enfermeiro, ele vai ser acolhido e ele vai resolver a demanda dele. O que é a demanda? A demanda de saúde, a necessidade dele, porque o papel da atenção primária é esse mesmo, é acolher aquele paciente, é atender e ser resolutivo. E mais, a gente, na atenção primária, a gente trabalha a questão do vínculo, né? Então, o médico, o enfermeiro, o técnico, o agente comunitário que está lá, eu já estou até adiantando, esse é um pouquinho sobre saúde da família. Ele trabalha com vínculo, ele trabalha com acolhimento, ele recebe aquele paciente. E aí, essas pessoas que trabalham na unidade de saúde, da atenção primária, eles trabalham de segunda a sexta, eles trabalham 40 horas semanais. Existe uma equipe mínima, que tem um médico, que tem um enfermeiro, que tem um técnico de enfermagem, que tem agentes comunitário.
Nessa equipe também tem o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que podem ter psicólogos, ginecologistas, farmacêuticos, profissional de educação física, acupunturista, enfim, várias outras categorias. Eu vou encerrar por aqui, tá? Porque já tem 1 hora de vídeo. Muito obrigado e eu aguardo os comentários de vocês. Tchau, tchau.